Se você está exausto, exausta por dentro, se a fé está fraquejando e você sente que não aguenta mais nem mais um dia, fique aqui. Esta oração é para quem chegou no limite, para quem tentou ser forte, mas não consegue mais. Deus vê você. E esta noite, Ele vai sustentar a sua fé. Respire fundo, você não está sozinho, sozinha. Amados e amadas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Orações que Fortalecem a Fé. Esta é uma oração da noite para fortalecer a sua fé e te ajudar a descansar em Deus. Mesmo quando você está angustiado, angustiada, cansado, cansada e sem forças. Talvez você tenha chegado até aqui porque já tentou ser forte, já tentou entender, já tentou resolver, já tentou esperar e nada pareceu mudar. O coração está pesado, a mente está cansada e a esperança parece distante. Há noites em que o silêncio não traz paz, traz peso. Noites em que o corpo deita, mas a alma continua lutando. Se você sente que chegou no limite das suas forças, este momento é para você. Não é um vídeo para quem está bem, é uma oração para quem não aguenta mais carregar tudo sozinho, sozinha. Aqui não existe cobrança de fé bonita, nem exigência de equilíbrio espiritual. Existe apenas um coração cansado, buscando em Deus a última sustentação que ainda resta. Fique até o final, porque o que você precisa ouvir está prestes a acontecer. Talvez você esteja vivendo dias difíceis demais para explicar, situações que se repetem, portas que não se abrem, batalhas que parecem não ter fim. Você olha para a própria vida e se pergunta até quando vai conseguir suportar. O cansaço não é só físico, é emocional, é espiritual. Há uma sensação de desgaste profundo, como se cada nova dificuldade exigisse uma força que já não existe mais. E mesmo assim, você continua. Continua acordando, continua tentando, continua resistindo, continua lutando, mas por dentro algo está pedindo socorro. Você não precisa provar nada agora. Você não precisa dar conta de tudo nesta noite. Você só precisa respirar e permanecer aqui. Porque esta oração não ignora essa sua dor. Pelo contrário, ela começa exatamente aqui, no lugar onde você não precisa fingir força. Porque Deus não se aproxima apenas quando estamos firmes. Ele se aproxima, principalmente, quando estamos quebrados, quebradas. Continue aqui, porque o clamor que você sente por dentro já foi ouvido por Deus. É por isso que, nesta noite, a oração não começa com descanso, começa com clamor. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu cheguei ao limite. Senhor, se o Senhor não fortalecer a minha fé, eu não sei como continuar, meu Pai. Talvez confiar esteja difícil demais agora. Talvez acreditar esteja pesado demais. Talvez a fé esteja frágil, abalada, quase sem fôlego. Mas ainda existe algo dentro de você que te trouxe até aqui. Não é a sua força que sustenta esta oração, é a sua sinceridade. Ainda existe um fio de fé, pequeno, cansado, mas vivo dentro de você. E é exatamente esse fio que você apresenta diante de Deus agora. Não para provar nada, não para mostrar espiritualidade, mas para dizer com sinceridade: eu preciso que o Senhor haja. Eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé, porque sozinho, sozinha, eu não consigo mais. Permaneça aqui. Este é o começo de um clamor sincero, de alguém que não tem mais onde se apoiar, a não ser em Deus. E Deus está ouvindo cada palavra não dita do seu coração. Talvez você esteja aqui porque, aos poucos, tudo foi sendo tirado. A força foi diminuindo, as respostas não vieram, as tentativas se repetiram sem resultado e aquilo que antes sustentava você já não sustenta mais. Pessoas falharam, planos não deram certo, portas se fecharam, diversos problemas apareceram e o coração foi aprendendo a suportar mais do que deveria. Chega um momento em que não sobra solução, não sobra energia, não sobra clareza.
Sobra apenas um nome sendo sussurrado por dentro: Deus. Não porque a fé está forte, mas porque é o único lugar para onde ainda dá para olhar. Quando a esperança humana vai se esgotando, a fé deixa de ser escolha e passa a ser necessidade. Talvez você nem esteja sentindo fé, talvez você esteja só tentando não desabar. E mesmo assim, você está aqui. Você não está aqui porque tudo está bem. Você está aqui porque chegou num ponto em que confiar em Deus não é mais uma ideia bonita, é a única saída possível. Fique mais um pouco, porque algo importante está acontecendo dentro de você agora. Talvez você nem saiba explicar como ainda consegue orar. Talvez as palavras estejam confusas, talvez o seu coração esteja machucado demais. Mesmo assim, você continua chamando por Deus. Isso não é fraqueza, isso é fé sobrevivendo no meio do cansaço, no meio do caos interior que persiste na sua vida. Há pessoas que pensam que ter fé é sentir segurança o tempo todo, mas a fé verdadeira muitas vezes aparece quando tudo está instável. Ela se manifesta quando o coração diz: eu não entendo, eu não aguento, eu não sei o que fazer, mas eu ainda confio. Mesmo que essa confiança esteja tremendo, mesmo que ela venha acompanhada de medo, de dúvidas e de lágrimas, Deus não despreza essa fé frágil. Pelo contrário, Ele se aproxima dela com cuidado e amor. Nesta noite, você não precisa ter a fé firme, nem torná-la bonita nem forte. Você só precisa reconhecer que ela existe, mesmo cansada ou fraca ou esquecida. Esse restinho de fé que sobrou é suficiente para Deus agir em sua vida. Deus não trabalha com a quantidade da sua força, Ele trabalha com a sinceridade do seu coração. E se hoje tudo o que você consegue oferecer é essa fé da forma como ela está, ferida e exausta, saiba, é exatamente isso que Deus está disposto a sustentar. Chega um ponto em que o coração para de tentar explicar e começa apenas a clamar. Não há mais discursos, não há mais argumentos, não há mais força para fingir que está tudo bem. Existe apenas um pedido que sai do fundo da alma, quase sem palavras, quase sem forma. Senhor, se o Senhor não me sustentar, eu não consigo continuar sozinha, sozinho. Este não é um clamor bonito, é um clamor verdadeiro. É o grito silencioso de quem chegou ao limite e não tem mais para onde ir. Aqui não existe barganha, não existe promessa, não existe negociação. Existe apenas a consciência de que, sem Deus, tudo desmorona. Talvez você tenha segurado firme por muito tempo, tentando não cair, tentando não desistir, tentando não mostrar fraqueza. Mas agora, nesta noite, não dá mais para sustentar tudo sozinho, sozinha. O peso ficou grande demais. O coração cansou de lutar sem descanso. Você não precisa vencer hoje, você só precisa ser sustentado, sustentada. E é exatamente neste lugar de esgotamento que a oração se torna mais sincera. Senhor, fortalece a minha fé, porque ela está fraca. Fortalece a minha fé, porque eu já não sei como confiar sozinho, sozinha. Fortalece a minha fé, meu Pai, porque sem essa sustentação, sem a tua misericórdia, eu vou desmoronar por dentro. Este pedido não nasce da falta de fé. Nasce da fé que reconhece os próprios limites. Pedir que Deus fortaleça a fé é admitir que a força humana acabou. É dizer, eu não dou conta, mas eu sei quem pode dar. Deus não se assusta com esse tipo de oração. Ele não se afasta quando a súplica é intensa. Pelo contrário, ele se inclina para ouvir. O clamor que vem do cansaço profundo toca o coração de Deus porque é honesto, porque é humano, porque é real. Se nesta noite você sente que não tem mais forças nem para pedir, deixe que esta oração peça por você. Permita que estas palavras representem o que o seu coração não consegue dizer agora. Quando você não consegue subir até Deus, Deus, com seu infinito amor e bondade, desce até você.
Deus entende o clamor que não sai perfeito, a oração que vem quebrada, a fé que pede socorro. E é exatamente nesse lugar que Ele começa a agir, não exigindo mais esforço, mas oferecendo sustentação. Permaneça aqui. O clamor já foi ouvido. Se você chegou até aqui, não pare agora, porque o alívio está próximo. Há momentos em que tudo aquilo que antes sustentava deixa de funcionar. As palavras das pessoas já não confortam, os conselhos já não alcançam, as tentativas já não produzem resultado. Você percebe que fez o que podia, tentou o que estava ao alcance, suportou mais do que imaginava suportar. E mesmo assim, o peso continuou ali. É nesse ponto que o coração entende algo profundo. Não há mais onde se segurar. Não há mais apoio humano suficiente. Não há mais força emocional disponível. Resta apenas Deus. E isso não é derrota, é revelação. É aqui que muita gente sente medo, porque quando o apoio das pessoas some, a alma pensa que vai cair. Mas Deus não deixa. Aleluia! Quando Deus se torna o único apoio, a fé muda de lugar. Ela deixa de ser complemento e passa a ser base. Deixa de ser discurso e passa a ser o sustento. Talvez você não tenha chegado aqui por escolha, mas por necessidade. Tudo o que não era essencial foi ficando para trás, até que só restasse isso: confiar em Deus ou se deixar desmoronar. E mesmo cansado, cansada, mesmo ferido, ferida, mesmo sem entender, você escolheu ficar. Escolheu não soltar esse esteio que é Deus. Isso já é uma demonstração de fé, ainda que doa. E se hoje a confiança parece pequena, não se culpe. Deus sustenta até a fé vacilante. Deus não despreza quem chega assim, sem forças, sem respostas, sem planos. Ele não exige que você esteja firme para se aproximar. Pelo contrário, Ele se torna ainda mais presente quando percebe que você não tem mais como se sustentar sozinho, sozinha. A Bíblia nos mostra um Deus que ampara, que carrega, que nos ama e que sustenta quando os joelhos já não aguentam mais. Um Deus que não abandona quando o chão some, mas que se apresenta como o próprio chão. E quando você sente que não tem mais chão, Deus se oferece como chão para você pisar de novo. Se nesta noite você sente que tudo desabou ao redor, saiba, Deus não caiu, Ele permanece. Quando não há mais apoio visível, Ele se revela como sustento invisível. Não para exigir confiança imediata, mas para segurar você enquanto a fé é fortalecida. Fique aqui com essa verdade. Você não precisa se equilibrar agora. Deus está sustentando você. E isso é o suficiente para continuar, mesmo que seja apenas mais um passo, mais um instante, mais uma noite. Quando o coração chega a esse lugar de sofrimento, Deus não responde primeiro com explicações, mas com o seu sustento. É por isso que, neste momento, a palavra não vem como ensino, vem como apoio. A Bíblia não ignora a dor de quem está cansado, cansada. Ela fala diretamente com quem já chegou ao seu limite. Em Salmos, capítulo 62, versículo 1, está escrito: somente em Deus a minha alma encontra descanso, dele vem a minha salvação. Essa palavra não foi escrita para quem está forte. Ela foi escrita para quem precisa parar, mas não sabe como. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, querendo parar por dentro, mas sem saber como. Perceba que a palavra não diz que a alma encontra descanso quando tudo se resolve, nem quando a situação muda. Ele diz que o descanso está em Deus. Isso significa que, mesmo com problemas abertos, mesmo com dores que ainda não cessaram, existe um lugar onde a alma pode ser sustentada agora. Talvez você não consiga sentir esse descanso por completo, talvez ele ainda pareça distante de você, mas a palavra não depende do que você sente para ser verdadeira. Ela permanece firme mesmo quando o coração está instável. E é por isso que você não precisa sentir muito para Deus estar agindo na sua vida. Ao ouvir essa palavra, não tente aplicá-la à força, não tente se convencer de que está tudo bem. Apenas permita
que ela te alcance no ponto exato onde você está. Se a sua alma está cansada, é ali que Deus quer sustentar. Se a sua fé está frágil, é ali que a palavra quer agir. Deus não espera que você suba até Ele. Ele desce até onde você está. A palavra funciona como um apoio colocado debaixo de alguém que já não consegue se manter em pé. Respire devagar. Só isso já é um sinal de que você está ficando aqui. Talvez você tenha lido ou ouvido esse salmo outras vezes, em momentos diferentes da sua vida. Mas hoje ele encontra um coração que não está buscando explicações, apenas sobrevivência espiritual. E isso muda tudo. A palavra não precisa ser entendida agora, ela precisa ser recebida. Deixe que ela fique aí dentro, mesmo que em silêncio, mesmo que sem resposta imediata. Ela está trabalhando, sustentando a fé que você pediu para Deus fortalecer. E para renovar essa sustentação, guarde também esta promessa. Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz que Deus te fortalece e te sustenta com a mão direita. Você não está segurando Deus sozinho. Sozinha, Deus também está segurando você. A fé não se reconstrói de uma vez. Ela começa sendo amparada. E é isso que está acontecendo agora. Deus está usando a sua palavra como sustento para quem já não aguenta mais carregar sozinho, sozinha. Permaneça aqui. Mesmo que você ainda esteja cansado, cansada, saiba que algo começou a ser sustentado por dentro. E isso já é um sinal de que Deus está agindo. A partir do momento em que Deus começa a sustentar, algo muda lentamente por dentro, mesmo que a realidade ao redor ainda não tenha mudado. Os problemas continuam ali, as situações difíceis não desapareceram, as respostas ainda não vieram, mas a fé começa a respirar de novo. Não é uma fé forte, não é uma fé confiante, é uma fé que está sendo reconstruída enquanto ainda dói. É como alguém que caiu, se machucou, mas sente que agora existe um chão firme, onde pode se apoiar para tentar levantar. E talvez hoje a sua vitória seja só isso, não cair mais por dentro. Talvez você ainda esteja cansado, cansada demais para acreditar que algo vai melhorar. Talvez o coração ainda esteja pesado e a esperança ainda pareça distante. E tudo bem. A fé que Deus fortalece não exige que você se transforme de uma hora para outra. Ela cresce no meio da dor, não fora dela. Ela se forma enquanto você ainda chora, enquanto ainda questiona, enquanto ainda se sente frágil. Deus não espera que a sua fé esteja pronta para agir. Ele age enquanto a fé ainda está sendo cuidada. E quando você pensa, eu não consigo, Deus age exatamente nesse lugar. Há um alívio que não vem como alegria, mas como sustentação. Não é a sensação de vitória, é a sensação de não estar mais sozinho, sozinha. A fé começa a se fortalecer quando o coração percebe que, mesmo ferido, ainda está sendo segurado. Mesmo cansado, ainda está sendo amparado. Mesmo confuso, ainda está sendo guiado. Esse é um tipo de fé silenciosa, que não faz barulho, mas que impede o colapso interior. E essa fé silenciosa é preciosa diante de Deus. O que vem a seguir vai tocar seu coração, fique aqui. Se você perceber que a dor ainda está aí, não se culpe. Se perceber que a fé ainda está frágil, não se condene. O fortalecimento da fé não acontece pela negação da dor, mas pela presença de Deus dentro dela. É assim que ele trabalha, sustentando primeiro, curando depois, fortalecendo aos poucos. Cada instante que você permanece aqui é parte desse processo. E quando você permanece, você está dizendo sem palavras: Deus, eu ainda estou aqui. Permaneça mais um pouco. Mesmo que você não consiga confiar plenamente ainda, mesmo que o descanso pareça distante, algo está sendo reconstruído dentro de você. A fé não voltou inteira, mas ela já não está sozinha. E isso muda tudo.
Há um momento muito delicado na caminhada da fé em que o coração já não grita, já não questiona tanto, mas também ainda não descansa. É um lugar de silêncio carregado, onde a alma continua cansada, porém agora mais consciente do que precisa. Não é mais força, não é mais explicação, é sustento. Talvez você esteja exatamente aí agora. Já chorou o que podia chorar, já pensou em tudo o que havia para pensar, já tentou segurar da forma como você conseguiu. E o que sobra é um clamor silencioso, quase sem palavras, que diz apenas: Deus, não me solte. Esse clamor não é fraco, ele é profundo. Ele nasce quando a pessoa entende que não consegue mais caminhar sozinha. E às vezes é nesse silêncio que Deus faz o que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Nesse ponto, a fé não se demonstra em frases bonitinhas, mas em permanência. Você continua aqui, continua ouvindo, continua buscando. Isso já é uma forma de oração. Deus escuta o que não é dito, entende o que não é explicado, acolhe o que está confuso. Quando o coração suplica em silêncio, ele está dizendo: eu não desisti. Mesmo cansado, cansada, mesmo ferido, ferida, mesmo sem ver saída, você ainda está aqui. Isso importa, isso toca o coração de Deus, e Deus responde a quem permanece. Se neste momento você sentir no coração vontade de expressar esse clamor de forma simples, pode escrever nos comentários apenas: confio em Deus, não como uma declaração de quem está forte, mas como um pedido de quem precisa confiar para não desistir. Não é para mostrar fé perfeita, é para registrar um passo sincero. E se você não conseguir escrever nada, se preferir guardar esse clamor só entre você e Deus, está tudo bem também. O mais importante já está acontecendo por dentro. Este espaço não é um lugar de julgamento, é um lugar de acolhimento. Cada pessoa que chega aqui carrega uma história diferente, dores diferentes, limites diferentes. Aqui ninguém é comparado, ninguém é pressionado, ninguém é cobrado. A fé que Deus fortalece não nasce da obrigação, nasce da necessidade. E a sua necessidade foi vista. Permaneça mais um pouco. Mesmo que o coração ainda esteja pesado, mesmo que a confiança ainda esteja frágil, Deus está sustentando esse clamor. Ele não ignora quem chega assim. Ele não se afasta de quem está no limite. Pelo contrário, é nesse lugar que ele mais se aproxima. Continue aqui. A entrega está acontecendo, mesmo que você ainda não consiga chamar isso de descanso. Depois que o clamor é feito, mesmo que em silêncio, algo começa a mudar na forma como o peso é sentido. Os problemas ainda existem, as situações difíceis ainda estão ali, mas já não pressionam da mesma maneira. Não porque foram resolvidos, mas porque agora estão sendo carregados junto com Deus. O descanso que começa a surgir aqui não é alegria repentina, nem sensação de vitória. É um alívio discreto, quase imperceptível, como se o coração finalmente pudesse abaixar os ombros por alguns instantes. É o tipo de descanso que não vem da solução, vem da sustentação. E às vezes você sente isso no corpo primeiro. Uma respiração mais lenta, um peito menos apertado, uma tensão que diminui. Talvez você ainda esteja cansado, cansada, talvez a dor ainda aperte em alguns pontos. Mas perceba, você não está mais sozinho, sozinha dentro desse peso. Quando Deus fortalece a fé, Ele não promete retirar tudo de uma vez, Ele promete caminhar junto. E essa companhia muda tudo. O coração já não precisa ficar em alerta constante, esperando o próximo impacto. Ele começa a entender que pode parar por alguns instantes, porque existe alguém vigilante cuidando do que você não consegue mais controlar. Deixe seus ombros relaxarem um pouco. Você não precisa vigiar tudo agora. Descansar em Deus, neste momento, não significa desligar a mente ou esquecer o que está acontecendo.
Significa permitir que o peso não ocupe todo o espaço do seu coração. Significa aceitar que, por agora, você não precisa resolver, decidir ou entender. Você pode simplesmente existir diante de Deus, cansado, cansada, vulnerável, mas sustentado, sustentada. Esse descanso não exige esforço. Ele acontece quando o coração aceita que já fez o que podia e agora pode repousar. E esse repouso é santo, é cuidado de Deus. Se você sentir o corpo um pouco mais relaxado, permita. Se perceber o coração menos apertado, acolha. Não force nada. O descanso que Deus oferece não invade, não empurra, não acelera. Ele chega com cuidado, respeitando o tempo de quem já sofreu demais. Enquanto a noite avança, deixe que esse descanso encontre espaço dentro de você, mesmo que pequeno. Um pouco de alívio já é muito para quem estava no limite. Permaneça aqui mais um pouco. Mesmo que o cansaço ainda exista, algo foi aliviado. A fé que foi fortalecida começa agora a permitir que você descanse em Deus, não porque tudo acabou, mas porque você não precisa mais carregar tudo sozinho, sozinha. Se esta oração está aliviando seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Outras pessoas precisam encontrar este lugar de refúgio também. Ative o sininho para receber mais orações como esta. Continue aqui. Quando alguém chega até este ponto, depois de atravessar dor, clamor, súplica e alívio, não é por acaso. É porque existe uma necessidade profunda de permanecer em um lugar onde a fé é cuidada e não cobrada. A caminhada espiritual não acontece em um único momento intenso. Ela se constrói quando o coração encontra repetidas vezes um espaço seguro para voltar. Em noites como esta, muitas pessoas percebem que não precisam de discursos novos, mas de companhia constante. Fé também é isso, saber onde voltar quando o peso reaparece. Talvez amanhã as dificuldades ainda estejam lá. Talvez o cansaço volte a apertar. Mas agora você sabe que existe um lugar onde a sua fé pode ser sustentada quando faltar força. Permanecer conectado a momentos como este não é obrigação espiritual, é cuidado com a própria alma. É reconhecer que a fé precisa ser alimentada com constância, especialmente quando a vida exige mais do que conseguimos dar. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando ouvir estas palavras. Às vezes alguém chega até aqui porque outra pessoa decidiu estender a mão de forma silenciosa. E Deus usa gestos simples para alcançar corações cansados. Permaneça com essa certeza no coração. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, sozinha. Ainda há sustento, ainda há cuidado, ainda há caminho sendo preparado, mesmo quando a força parece pouca. À medida que este momento chega ao fim, não pense nisso como um encerramento definitivo, mas como uma pausa segura no meio da caminhada. Você chegou até aqui cansado, cansada, carregando mais peso do que gostaria. E talvez ainda esteja assim agora. A diferença é que neste instante, esse peso já não está apenas sobre você. Ele foi visto, ouvido e sustentado por Deus. A fé que parecia frágil encontrou apoio. E isso muda tudo, mesmo que a realidade ainda não tenha mudado. E agora, mais do que tentar entender tudo, você pode simplesmente entregar. Se você seguir com a sua noite agora, siga sabendo que Deus continua agindo além deste momento. Ele não se limita ao tempo desta oração. Enquanto você tenta descansar, enquanto o silêncio toma conta, enquanto o corpo pede pausa, Deus permanece atento, cuidando do que você não consegue mais controlar. Talvez você ainda não tenha respostas, talvez ainda não veja saída, mas agora você não está mais sozinho, sozinha dentro disso. E quando você não consegue segurar a vida, Deus segura você. Se decidir dormir, que seja com a confiança de que Deus vela por você.
Se permanecer acordado, acordada, que seja com o coração um pouco menos apertado, um pouco mais amparado. Não se cobre por sentir algo específico. O agir de Deus nem sempre vem com emoção forte. Muitas vezes, Ele age sustentando para que a pessoa não desmorone. E isso já é um milagre silencioso. Hoje, o milagre pode ser você não desistir. Que esta noite seja guardada. Que o seu descanso, seja ele físico ou interior, venha no tempo certo. E que mesmo em meio às lutas que ainda existem, você se lembre: Deus não soltou a sua mão. Ele continua cuidando, fortalecendo a sua fé e sustentando cada passo, agora e sempre. Por isso, fique na paz de Deus. Amém.